No Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, também queria cumprimentar aqueles que nos assistem pela internet, que Deus possa também abençoar a vida de vocês. Neste momento nós vamos fazer uma leitura bíblica, 4 versos da palavra de Deus, e nós vamos iniciar uma nova sessão no Evangelho de Mateus, e vamos fazer a leitura do capítulo 8 do Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso de número 4. E hoje nós vamos ver o poder do nosso Senhor Jesus sobre as doenças ou sobre as enfermidades. Então iremos tratar hoje sobre a primeira cura registrada por Mateus. Mateus, ele não está preocupado com cronologia, ele está preocupado com sessões. Por isso ele vai trazer aqui uma sessão de 3 grandes curas: a do leproso, a do servo do centurião e da sogra de Pedro. Nós vamos hoje falar sobre a purificação do leproso. Mateus capítulo de número 8, do verso 1 ao verso de número 4. Mateus capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 4. Irmão, se eu parar um pouco aqui para tossir, tá bom? Não se preocupem, eu estou um pouco adoentado. Então talvez isso aconteça em algum momento. Diz assim a palavra de Deus: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhes então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Nesse momento, queria também dar uma dica de desenho para as crianças. Vocês podem desenhar uma pessoa doente, tá certo? Nós vamos à presença de Deus em oração, vamos colocar nossos corações diante de Deus e pedir a bênção dele sobre nós. Curvemos nossa fronte e vamos à presença do Senhor. Deus Todo-Poderoso e Pai Celeste, neste momento, ó Deus, nós nos colocamos diante da presença do Senhor. Gratos, ó Deus, por essa oportunidade de poder ouvir a Tua palavra, de poder ouvir, ó Deus, a Tua voz ecoar neste momento. Sem dúvidas, ó Deus, este é o momento que o Senhor se direciona aos nossos corações de forma especial. E nós cremos que Tu falas poderosamente conosco por intermédio da exposição do texto sagrado. Eu oro, ó Deus, pelo Teu povo, que o Teu Santo Espírito possa aplicar essa palavra nos nossos corações, que possamos ser confrontados, consolados e edificados por ela. É o que eu te peço, Senhor, e grato sou a Ti, no nome do Teu Filho. Abençoe o Teu povo, nos conforme a imagem de Cristo Jesus. É o que eu te peço em oração. Amém. Amém, irmãos. Meus irmãos, depois da sessão do Sermão do Monte, registrada por Mateus no capítulo 5, 6 e 7, ele vai entrar agora numa sessão de várias curas. Como eu falei de forma introdutória, Mateus ele não está preocupado em fazer um registro cronológico dos fatos que se sucederam, como, por exemplo, estava Lucas, que era um historiador. Mateus ele trabalha com sessões. Então ele registra aqui a cura do leproso, mas é bem provável que antes do Sermão do Monte, Jesus já andava curando pessoas. Então o fato de nós termos registrado aqui no capítulo 8, a primeira cura, a cura do leproso, isso não significa que, cronologicamente falando, esta foi a primeira cura. Não. Nós sabemos que Jesus fez outros milagres, só que o fato de Mateus não estar preocupado em registrar fatos de forma cronológica, mas sim de manifestar sessões de ensino, ele traz aqui uma sessão agora sobre curas. E o que é que ele quer comunicar com isso? Ao trazer essas sessões sobre cura, ele quer mostrar que Jesus, ele não somente tem autoridade para ensinar, como também ele tem autoridade sobre
as doenças e sobre as enfermidades. Dentro da mentalidade judaica, havia uma expectativa da chegada do Messias, e eles acreditavam que Jesus, ou melhor, que o Messias, ele iria fazer milagres. E dentre os milagres que o Messias iria fazer, ele iria curar leprosos. A lepra era uma doença terrível nos tempos bíblicos. Então, dentro da mentalidade judaica, o Messias iria curar leproso. E foi justamente o que Jesus fez, não somente no caso desse homem, mas no caso de outras situações também. Então, Mateus está dizendo o seguinte: Jesus, ele tem autoridade para ensinar, pois ele é o legislador, e ele também tem autoridade para curar, pois ele tem todo o poder sobre si. Mais uma vez, irmão, se você quer entender como funcionava as leis que regiam a vida de um leproso, você tem que ir no livro de Levíticos, no capítulo 13 e capítulo 14. Nós temos uma seção no livro de Levíticos que fala sobre como o leproso deveria ser tratado. É bem verdade que a medicina nos tempos bíblicos, ela não era tão avançada como nos dias atuais. Então, todo tipo de doença de pele era chamada de lepra. Alguns estudiosos vão dizer que era provavelmente hanseníase, mas o termo que é aplicado para a lepra não é um termo específico, mas é um termo geral. A palavra tsarahat, que é uma palavra hebraica, significa escamas. Então, todo tipo de feridas na pele que fazia com que criasse chagas purulentas era chamado de lepra. Quando alguém tinha o seu corpo acometido por feridas, ele tinha que tomar uma atitude quando isso acontecia. Ele tinha que ir diante do sacerdote, que era a autoridade sanitária da época, e o sacerdote fazia um exame daquilo ali. Ao olhar, se ele visse que as feridas estavam muito profundas na pele, aquele homem deveria ser afastado, ele deveria ficar fora do arraial do povo de Deus, em um leprosário ou dentro de cavernas. E ali ele ficava por um tempo, até que ele fosse restabelecido ou fosse curado. Se ele fosse curado da lepra, ele voltaria ao sacerdote. O sacerdote faria o exame novamente, daria o diagnóstico de que ele está curado e reintegrava ele à vida comunitária do povo. Mas é bem verdade que a maioria esmagadora dos leprosos morriam com a lepra. Aqueles que eram acometidos por feridas no corpo, eles passavam mais ou menos cerca de 20 anos sofrendo com aquelas chagas, até morrer. Então, de modo geral, a lepra, ou as feridas daquela época no corpo, na pele, era uma doença muito letal. E ela também era contagiosa. E talvez aqui seja uma razão pela qual o sacerdote tinha que afastar o leproso do meio do povo, onde ele ficava em uma espécie de quarentena, até ele ser curado, para ser restabelecido, ou então viver para sempre, ou viver até a morte nos leprosários da época. Irmãos, o leproso naqueles tempos, ele não podia se aproximar de um local onde tinha gente. Os leprosos naquele tempo, eles tinham um chocalho no pescoço, como se fosse uma espécie de boi, aqui no nosso contexto nordestino. Ele andava com chocalho, porque onde ele chegasse, as pessoas iriam perceber o barulho do chocalho e eles iriam sair, porque lá ali vem um leproso. Mas o barulho somente não era o indicador do leproso. Ele também tinha que gritar: imundo, imundo, imundo. Ele mesmo tinha que gritar que um imundo está se aproximando. Então, uma pessoa que visse um leproso se aproximar, a primeira atitude dela seria correr e fugir. Alguns tacavam pedra nos leprosos para que eles corressem, para que eles não encostassem perto. Até porque, se uma pessoa tivesse contato com um leproso, era a mesma coisa que ter contato com um cadáver. A pessoa também ficava impura, ficava imunda, tinha que ficar separada do arraial por um certo tempo, por um certo período. Naquele tempo, nos tempos bíblicos, irmãos, até a lepra até acometia as casas dos hebreus. Era uma espécie de mofo que dava na casa, e eles também chamavam de lepra. E o sacerdote entrava dentro da casa, via como estava o estado do mofo, tirava a família de lá de dentro, tirava o mofo do reboco da casa, colocava um reboco novo. Se o mofo voltasse, a casa era demolida. Se não voltasse, a família era reintegrada novamente. Então, se você quer saber mais detalhes sobre isso, você tem que ir lá em Levíticos capítulo 13 e capítulo 14. Deus deu as leis de como o leproso deveria ser tratado. Então, meus irmãos, primeiro, a lepra era qualquer tipo de doença de pele, não uma doença em específico. A lepra também era uma doença letal e muito contagiosa, e essa era a razão pela qual o leproso era segregado. A lepra tirava as pessoas do convívio comunitário. Logo, um leproso, ele não tinha vida social e ele também não tinha vida religiosa,
Porque uma vez que ele não podia ter contato com pessoas, ele não podia participar das cerimônias que eram feitas no templo. O leproso só podia entrar dentro de uma comunidade ou dentro de um local se a sua saúde fosse restabelecida. O que era em casos raros isso acontecia, por causa da doença terrível, letal, contagiosa, e por uma medicina tão atrasada como era a medicina nos tempos bíblicos. Irmãos, nas Escrituras, nós não somente temos esse caso desse homem que teve sua vida por lepra. Nós temos, por exemplo, uma cura que Jesus fez de uma vez só, onde ele curou 10 leprosos, e somente um veio para agradecer. Nós temos também esse caso na Bíblia. Nós temos também a lepra do rei Uzias. Uzias foi um rei que governou o povo de Deus, e certa feita ele foi fazer uma função sacerdotal, e Deus ficou irado por isso, e enviou a lepra sobre Uzias, e Uzias saiu leproso. Nós temos também o caso de Miriam. Miriam, irmã de Moisés, quando se levantou contra a autoridade de Moisés no deserto, Deus puniu Miriam, e Miriam ficou leprosa. Quando Moisés encontrou o Senhor, através da teofania na sarça de fogo ardente, nos desertos de Midian, Deus apareceu para ele e disse: coloca a mão dentro da tua capa. Ele colocou. Quando ele puxou a mão, ela estava branca, ou seja, estava leprosa. E Deus disse: coloca de novo. Ele colocou e ela ficou sã. E foi um dos sinais que Deus manifestou a Moisés para dizer para ele que o Senhor estava falando com ele. Portanto, meus irmãos, a lepra era uma doença muito comum nos tempos bíblicos e era uma doença terrível. Ela era tão terrível que os judeus, nos tempos bíblicos, eles faziam uma relação entre a lepra e o pecado. E o livro do profeta Isaías, ele fala sobre isso. Isaías, ele diz lá no capítulo 1 do seu livro, que toda cabeça está enferma e todo o corpo está doente, feridas da ponta do pé ao alto da cabeça. E ele não está falando ali da lepra em si, mas do estado de pecado da nação. Então, existia um link, um paralelo entre a lepra e o pecado, entre o leproso e o pecador. E, em certa medida, os sinais da lepra e aquilo que ela causa na vida do leproso é muito parecido com aquilo que o pecado também causa em nossa vida. Portanto, esse é um detalhe importante e um detalhe interessante. Mas dando um pulo aqui, um salto bem longo aqui, Jacques Ligoff foi um historiador da sociedade medieval, e ele diz que na Idade Média existiam muitos leprosos também. E os leprosos eram considerados seres que estavam debaixo de maldição pela cristandade. As pessoas que nasciam leprosas, elas nasciam, segundo a narrativa do historiador Jacques Ligoff, porque os casais tinham relação no período proibido pela igreja, que seria o período menstrual da mulher. Então, se um homem tivesse relações sexuais com a mulher no período menstrual, a consequência disso seria um filho nascer leproso. E os leprosos na Idade Média, eles eram tratados com caridade pela igreja, mas eles também eram rejeitados e segregados pela sociedade. Então, alguém leproso sofria duramente. E Jesus, meus irmãos, ele está aqui em um caso bem emblemático com um leproso. Veja o que diz o versículo de número 1 do capítulo 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Descendo do monte aqui para Mateus, foi o monte onde ele trouxe o sermão que nós vimos no capítulo 5, 6 e 7. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, o adorou. O leproso faz uma coisa aqui que ele não deveria fazer. Existiam protocolos e normas. O leproso não deveria se aproximar de alguém. Se ele fizesse isso, a pessoa deveria sair, correr, jogar pedra, fazer alguma coisa para que o leproso saísse de perto. Então esse leproso, ele se aproxima de Jesus. Ele está quebrando paradigmas e protocolos da sua época. Ele não podia fazer isso por causa do alto contágio da doença que ele carregava. Então ele se aproxima de Jesus e adora. A ideia de adorar aqui é a ideia de se prostrar. Ele se prostra com o rosto em terra, ele dobra os joelhos. E depois que ele faz isso, ele diz: Senhor, se quiseres, tu pode me curar ou me purificar. Irmãos, a palavra purificar aqui, ela é interessante no texto justamente porque o leproso era considerado alguém impuro cerimonialmente. Ele não podia participar da vida religiosa. Então ele diz para Jesus: se tu quiser, tu pode me purificar. O leproso aqui, ele tem certeza que Jesus tem poder para curar. A pergunta que ele faz aqui é se é que ele quer ou não. Então o leproso está convicto de que Jesus tem poder para curar. Por que o leproso está convicto que Jesus tem poder para curar? Porque a fama de Jesus, através dos milagres que ele fez, tinha corrido por toda a região da Galileia.
e chegou ao ouvido daquele homem de que Jesus, o Galileu, curava pessoas. Por isso, quando ele chega diante de Jesus, ele diz: se tu quiser, ou seja, tu tem poder para curar, mas o Senhor vai fazer se o Senhor quiser. Se tu quiseres, tu pode me purificar, tu tem poder para isso. O poder está nas tuas mãos. Então ele reconhece a autoridade de Jesus sobre as enfermidades. E Jesus estende a mão e toca-lhe dizendo: quero, fica limpo. Irmãos, o que Jesus faz aqui é algo estranho para a sua época. Alguém não podia tocar em um leproso, ninguém podia tocar em um leproso. A atitude de Jesus de estender as mãos e tocar é uma atitude em que ele está ferindo leis cerimoniais do seu tempo. Jesus não podia fazer isso. Se ele fizesse isso, ele ficaria condenado dentro da mentalidade da época. Jesus puro e o leproso impuro. Aí vem Jesus e toca no leproso. Aí vem aquele adágio muito conhecido nosso: se uma mosca varejeira, ela cai na água benta, a água fica suja ou a moça fica abençoada? Jesus ficou impuro? Dentro das leis da época sanitária, sim, porque ele tocou no leproso. Todavia, nós sabemos que o que aconteceu foi o inverso. Jesus, sendo puro, tocou no impuro, o puro continuou puro e o impuro ficou puro, ou ficou purificado. Então o toque de Jesus aqui é um meio pelo qual ele ministra a cura na vida daquele homem. E ele diz: quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Irmãos, o milagre de Jesus aqui acontece de forma instantânea. A cura de uma pessoa cheia de chagas e enfermidades é um processo. E Jesus cura de forma imediata, de forma instantânea. Não é como os curandeiros do nosso tempo, que diz, por exemplo, a um paralítico: levanta. O cara levanta, joga a cadeira de roda, aí vai mancando ainda de uma perna. Não, a cura foi instantânea. É como se escamas caíssem do corpo daquele homem e uma nova pele surgisse de forma imediata. E nós temos aqui, irmãos, um milagre. Não temos como explicar de forma científica o que aconteceu aqui. Alguns teólogos liberais, eles vão chegar à conclusão de que o que aconteceu aqui não foi uma cura real no leproso, mas foi uma cura mental nas pessoas que viviam naqueles tempos. Por exemplo, a teologia, alguns teólogos liberais, eles vão dizer o seguinte, que quando Jesus ele cura o leproso aqui, na verdade não é o leproso que é curado. Quem é curado é a sociedade do preconceito que eles tinham com respeito ao leproso, que segregava o leproso. Os liberais vão dizer que a cura acontece na vida daquelas pessoas, a cura aqui seria do preconceito da sociedade. Ou seja, o leproso continuou cheio de feridas e foi aceito na sociedade. Então a cura seria do preconceito social e não do leproso. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que o leproso foi curado e ele foi curado de forma imediata de sua lepra. Meus irmãos, se coloque no lugar desse homem. Você já imaginou o que é viver uma vida segregada, morando dentro de cavernas com chocalho no pescoço, e onde você chega você tem que gritar imundo, imundo, as pessoas tacarem pedra em você, esterco, para que você não chegue perto. Você é pior do que um cão sarnento. Essa era a realidade de um leproso. Um leproso era considerado um defunto ambulante, um defunto que andava. Então esse homem ele recebe a cura de Jesus Cristo, e Jesus dá a ele uma ordem dizendo o seguinte: disse-lhes então Jesus: olha, não diga a ninguém, mas vai mostrar aos sacerdotes e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho. Irmãos, Marcos registra essa mesma cura aqui. Só que Marcos traz um detalhe que Mateus não traz. Marcos, quando ele narra a ordem de Jesus para o leproso não contar para ninguém, sabe o que o leproso fez? Contou. Ele saiu divulgando o que Jesus fez com ele, a cura que Jesus realizou. Por que Jesus não queria publicidade no seu milagre? Alguns vão dizer que basicamente por duas razões. A primeira delas é que Jesus não queria que seus milagres se tornassem públicos, porque isso poderia despertar a fúria das autoridades religiosas do judaísmo. E ele iria ser muito perseguido por causa disso. Que foi o que aconteceu posteriormente? Eles queriam matar Jesus por inveja. Entretanto, a segunda possibilidade, que parece ser mais plausível, Jesus não queria ser tratado como curandeiro ou como Messias político.
Até porque, dentro da mentalidade dos judeus, eles acreditavam que o Messias era um político, que iria vir para libertar o povo de Israel do jugo e dos domínios das autoridades romanas. Então Jesus não queria divulgação e publicidade para que eles não tornassem Jesus um Messias político, como uma espécie de imperador de Roma. Jesus não queria isso, mas os leprosos estavam cheios de alegria e ele queria contar o grande feito que ele recebeu. Quando Jesus diz, olha, mostra ao sacerdote, Jesus está aqui respeitando o protocolo que existia das leis sanitárias concernentes aos leprosos. Mostrar ao sacerdote seria, vai lá, ele vai analisar, ele vai investigar e ele vai reintegrar novamente aquele leproso à vida social. Meus irmãos, por que a lepra? Ela é parecida com o pecado em alguns aspectos. Primeiro, a lepra é parecida com o pecado em alguns aspectos, porque uma das coisas que a lepra faz, e que o pecado também faz, é separar. A lepra separa. Um leproso não pode viver em comunidade. Um leproso não pode viver no meio do povo. Ele tem que viver segregado, isolado, distante. E o pecado também faz isso. O pecado ele segrega. O pecado ele separa. O pecado ele causa ruptura. Lembra que a Bíblia diz que o que faz separação entre Deus e o seu povo, entre o seu povo e ele, é o pecado? O pecado é o que fere, é o que machuca, é o que cria cisão na nossa comunhão com Deus. Então o pecado ele tem esses efeitos parecidos com o efeito da lepra. Ele separa. Eu sei que você pode até pensar, mas pastor, nós não estamos seguros nas mãos de Deus? Uma vez salvo, salvo para sempre. Então se eu pecar, significa que eu perco minha salvação? Não, você não perde sua salvação se você for salvo. Quem perdeu nunca teve. Mas uma vez que você peca, isso afeta a sua comunhão relacional com Deus. Existem duas formas de nós nos relacionarmos com Deus. A primeira é uma forma legal, quando Deus nos declara justos na pessoa de Cristo. E a outra é paternal, que é um relacionamento diário com o Senhor. Esse relacionamento paternal, ele entra em tensão quando nós estamos vivendo uma vida pecaminosa. É por isso que nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus, seja publicamente ou seja individualmente em nossos lares, para restabelecer a nossa comunhão com Deus. A lepra também, irmãos, ela causa insensibilidade. Um leproso que tinha as suas mãos tomado pela lepra, ele começava a perder os seus próprios dedos. E ele não sentia mais nada, era como se o corpo dele não sentisse mais dor. Da mesma forma, é isso que o pecado faz conosco, ou o pecado não tira a nossa sensibilidade. Quanto mais nós pecamos, a nossa vontade vai sendo enfraquecida. E aquilo que outrora nós considerávamos algo horrível, nós passamos agora a normalizar. O pecado, ele cauteriza a nossa mente. Ele cauteriza a nossa forma de pensar. Então ele nos deixa insensíveis ao pecado. E outra coisa que a lepra faz, que o pecado também faz, é o contágio. A lepra, ela é altamente contagiosa e o pecado também faz isso. O que é que a Bíblia diz? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Se você convive com pecadores, a tendência natural é você seguir os passos desses pecadores. Se você convive em um ambiente de muita promiscuidade, e você não coloca alguns limites na sua vida, a sua tendência vai ser seguir os mesmos passos. Então, de certa forma, o pecado também, ele é contagioso. E o pecado também faz uma coisa que a lepra também faz. Na sua grande maioria, os leprosos morriam com as feridas em seu corpo. E o que é que o pecado traz? Morte. Romanos capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. Então o pecado traz morte. A lepra traz o quê? Morte. É por causa disso que Isaías faz o paralelo da lepra com o estado do homem pecaminoso. E os judeus entendiam que o pecado e a lepra é muito parecida em seus sintomas e em seus sinais. Meus queridos, algumas coisas que eu queria pensar com você nessa noite de hoje sobre essa passagem bíblica. Pelo menos duas coisas importantes. A primeira delas, irmãos, é que um dia nós também éramos leprosos. Se você é alguém que foi salvo por Jesus, você foi um leproso na sua vida. Esse mundo, ele é um leprosário. Esse mundo que nós vivemos, ele é um leprosário. Quem não tem Cristo como Senhor e Salvador, tem sua alma afetada pelas chagas do pecado. E o que foi que Jesus ele fez com a nossa vida? Ele nos purificou no dia em que ele nos salvou.
Ele nos tocou de forma graciosa. Me deixe perguntar uma coisa para você. O que era que esse leproso aqui podia fazer para se curar? Absolutamente nada. Ele não tinha condições de ministrar uma cura sobre ele. Ele não tinha condições de fazer isso. Como nós também não tínhamos quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Como muitos que estão aqui que talvez não reconheçam Cristo como Senhor se encontram. Você não pode purificar a si mesmo. Você não pode se autopurificar, se livrar do pecado da sua própria vida. Quem faz isso é Deus. Nós nos encontrávamos no leprosário, desprezados, segregados. E Jesus fez conosco aquilo que ele fez com esse homem aqui. Ele nos purificou, ele nos tocou de forma graciosa. Irmãos, não somos nós, de maneira nenhuma, que tomamos uma livre iniciativa para nos purificarmos. Quem faz isso é o Senhor. E o que foi que esse leproso fez aqui? Ele clamou a Jesus. Eu estava hoje pela manhã na congregação em Glória do Goitá e estava dizendo para os irmãos o seguinte: a fé não é algo que o homem produz. Não é algo que nós produzimos por nossa natureza. Nós não temos condições intelectuais de produzir fé. Não temos como fazer isso. Fé é um dom de Deus. Fé não é algo esotérico. Fé é um dom de Deus para pecadores. Se você foi salvo por Cristo, você não foi salvo por uma fé que você produziu. Você foi salvo por uma fé que você adquiriu. Uma fé que Deus lhe deu. Que Deus, por misericórdia e graça, se moveu em lhe dar. Porque se Deus não lhe desse essa fé, você não teria como ser salvo. Essa fé foi o toque de Deus na sua vida. Essa fé foi o toque de Deus em minha vida. Ele teve a livre iniciativa de fazê-lo. E você pode perguntar, pastor, se é Deus quem faz isso, eu não tenho condições. O que é que eu faço? Você clama a Ele, para que Ele lhe cure, para que Ele lhe toque, para que Ele lhe transforme. Se eu não posso fazer isso na minha própria vida, somente Deus, o que é que eu tenho a fazer? Pedir a Ele, Senhor, me transforma. Muda a minha vida, muda o meu coração. Vamos deixar desse entendimento errado da nossa mente, de que nós é que devemos tocar em Jesus para sermos salvos. Mas é Ele que tem que nos tocar. Ele é quem tem que manifestar um ato gracioso da parte dEle. Não é eu que tenho que procurar Jesus, é Jesus que tem que me encontrar. Porque quem está perdido não é Ele, sou eu. Então, meus irmãos, um dia nós estávamos nesse leprosário que é esse mundo. Mas o toque de Jesus transformou a nossa vida. Eu gosto muito de uma frase de Agostinho de Hipona, quando ele narra nas suas confissões, e ele diz: Senhor, tu me feristes e eu te amei. Foi o que ele fez conosco no dia da nossa conversão. Então eu olho aqui para vocês, um monte de ex-leprosos. Pessoas que estavam escravizadas ao pecado e à iniquidade, segregadas, separadas de Deus, em estado de miséria. E Cristo foi lá e tocou, cheio de chagas purulentas, e Deus misericordiosamente transformou. Segunda coisa que eu queria pensar com você é que o pecador ele está em um estado tão deplorável como está um leproso, por exemplo, que ele precisa desesperadamente clamar pela misericórdia de Deus. Não é você que tem que dar uma chance para Jesus na sua vida. É Jesus que tem que dar uma chance para você. Eu digo isso porque eu já vi pastores pregarem e no fim do sermão dizer o seguinte: dê uma chance para Jesus. Há tanto tempo você vem para a igreja e endurece o coração. Dê uma chance para Ele. O coitado está querendo você e você não quer. Não é Jesus, não somos nós que temos que dar uma chance para Jesus. É Jesus que tem que dar uma chance para nós. É por isso que a nossa oração deve ser: Senhor, me dá uma chance, Pai. Me perdoa. Me purifica. Eu sei que se Tu quiseres,
tu pode fazê-lo. Talvez nessa noite seja um momento para você olhar para o seu coração. Você, crente velho de igreja, é você mesmo que criou fóssil no banco, mas nunca se converteu. Talvez seja você mesmo. Senhor, me dá uma chance. Transforma a minha vida. Faz um milagre, Senhor, no meu coração. Purifica-me, ó Deus, porque só Ele pode fazer isso. Você não tem condições de se autopurificar. Você não tem condições de sair do estado de miséria e perdição espiritual em que você se encontra. Ninguém tem essa condição. E se alguém falar que você tem, ele está enganando você. Você não tem condições. A única coisa que um leproso pode fazer é viver como um cadáver ambulante dentro de cavernas. Mas Jesus é aquele que nos tira de um estado deplorável como esse. Você, filho de crente, que está aqui nessa noite de hoje também, que você acha que seu papaizinho é crente, o Senhor purificou-o da lepra, e você, pelo combo, também está purificado. Você está cheio de pus. Você precisa da graça de Deus. Você precisa clamar a misericórdia do Senhor. Você herdou dos seus pais a lepra. O seu pai foi purificado, mas você ainda tem essa lepra. E o que você precisa? Ser tocado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que coisa maravilhosa e revolucionária na época de Jesus. Ele estender as mãos e tocar um homem. Jesus jamais poderia fazer aquilo dentro dos parâmetros judaicos, mas ele quebrou todos os protocolos. Ele foi lá e tocou e disse: eu quero, seja purificado. Jesus não curou todos os leprosos do seu tempo. Curou? Não. Da mesma forma que ele não vai tirar todos os leprosários, todos os leprosos desse leprosário que é esse mundo. Muitos leprosos serão curados e purificados, e outros serão mantidos em suas chagas e feridas para a própria condenação. Quem dera que nessa noite algum leproso gritasse para Jesus: imundo, imundo, purifica-me, Senhor. Feche os seus olhos. Pai, nessa noite de hoje nós estamos na Tua presença, como um monte, ó Deus, de ex-leprosos, Pai. Carregamos ainda as cicatrizes, ó Deus, das nossas lepras. Entretanto, um dia na nossa história, Pai, o Senhor nos tocou. O Senhor buscou muitos leprosos aqui, Senhor, nos bares, vivendo como escravos da bebida. Outros em antros de imoralidade. Outros mergulhados em sua autojustiça. Ó Deus, eu te peço nesta noite de hoje, Pai, se houver alguém no nosso meio que carrega ainda em seu coração as chagas purulentas do pecado, Senhor, que o Senhor os purifique e que ele possa, ó Deus, ser purificado e ser integrado à família da fé. Eu oro, ó Deus, também para que o Senhor nos dê sensibilidade para a nossa própria vida, de onde o Senhor nos tirou, qual o lugar que o Senhor nos alcançou, nesse leprosário imenso, que esse mundo tenebroso, aonde nós éramos imundos, impuros, depravados, promíscuos, arrogantes, soberbos, prepotentes, orgulhosos. Fedíamos, ó Deus, como um leproso. E o Senhor foi lá, no estado de miséria, adentrando o leprosário, e o Senhor nos purificou. O Senhor nos tocou, Pai. Ó Deus, neste momento eu quero colocar em Tuas mãos a vida do Seu povo. Quero colocar em Tuas mãos, ó Deus, a vida de cada um de nós. E que possamos, ó Deus, encontrar verdadeiramente a gratidão pela obra grandiosa que o Senhor fez em nossa vida. Ah, Deus, quem dera aqui nessa noite algum leproso gritasse: sou imundo, e clamasse, ó Deus, a Ti, purifica-me. E sem dúvida, Senhor, esses corações seriam
realmente purificados pelo Senhor. Obrigado ao Pai Celeste por esse momento. Quebra-nos, expõe as nossas misérias espirituais. É o que eu te peço em nome do teu Santo Filho. Amém.